Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Sextou! E nós vamos falar de animais. Hoje nós estamos recebendo o Papa da Veterinária aqui do estado do Ceará, Dr. Carlos Campos Câmara. Ele é formado em Medicina Veterinária pela UFC, mestrado em Farmacologia pela UFC, doutorado em Farmacologia pela UFC, pós-doutorado em Farmacologia pela UFC e pós-doutorado em Drogas para Aparelho Digestivo. Professor de Fisiologia, Farmacologia e Clínica da Faculdade Federal Rural do Semiárido. Vice-coordenador do Hospital Veterinário da UFESA, do setor de grandes animais. Tem diferença, grandes animais e pequenos animais. Boa noite, doutor. Hoje nós vamos falar dos bichos em geral, né? Hoje nós vamos falar da bicharada, dos domésticos, do fisiologia, enfim. Virologia. Eu sei que o senhor é o papa nessa área da veterinária, não é isso, Rebouças? Exatamente. Muito boa noite aos nossos telespectadores, Áurea, Maciele, Dr. Carlos Campos, Dr. Carlos Câmara. Hoje nós estamos aqui com realmente um profundo conhecedor, né, da veterinária e da farmacologia, né? Ele tem um mestrado, 2 doutorados e um pós-doutorado. Ele tem um mestrado, um doutorado e 2 pós-doutorados, sendo um desses pós-doutorados, esse aí em farmacologia no aparelho digestivo, feito em Cincinnati, nos Estados Unidos. Então, assim, realmente é professor da Universidade Federal do Semiárido, ensina lá fisiologia. Fisiologia, para quem não sabe, é o funcionamento do corpo. Coração, pulmão, cérebro, nervos, ossos, como é que funciona o seu corpo. A fisiologia, respiração, tudo. E também ele conduz estudos científicos para desenvolver novos medicamentos contra inflamações, bem como um dos estudos dele que eu já vi é a questão de virologia e também, agora por último, está fazendo um que eu acho muito interessante que nós podemos falar aqui, que é o estudo do sangue do urubu, que é uma ave de rapina, um animal que come carniça e tudo, mas não adoece. É algo muito interessante. Então, realmente, é um programa imperdível. Boa noite! Boa noite! Áurea! Tá mais atenta. Terça-feira ficou bom o programa, você estava atenta. Eu tô ligada. Tá ligada agora, né? Tem dia que a gente fica assim, meia reflexiva, né? Pensativa. Não, meia é de botar no pé. Ah lá. Meio. Olha, tá vendo? Tá vendo aí? Gente, coisa boa é estar no meio de gente inteligente. É verdade. Tá vendo? A gente apanha, mas gosta. Não, mas eu me alegro muito, porque... Sabe aquela história? A gente apanha, mas gosta, é verdade. Deixa eu te dizer, mas eu me alegro muito. Eu me lembro que eu fui entrevistar o doutor Cid Carvalho e falei abrupta. Ele falou, o que você disse? Eu falei abrupta. Ele falou, isso não existe. Eu falei, como não existe? Abrupta. Como é que é a palavra? Abrupto. Não, abrupto, não. Não existe, não é dessa forma. Só existe no masculino. Não, é um nome, é o mesmo nome, mas pronunciado de forma diferente, que eu nem me lembro, para dizer. Aí eu me alegro muito, sabe? Quando eu erro, porque eu vejo eles errando, então... Tá todo mundo. Ela tem Rebouça, ela tem que jogar a pedrinha, não, senão não. Mas todo mundo pode errar uma coisa ou outra, é bom quando o outro corrige, não é ruim não. Isso é maravilhoso. Você não tem que achar ruim quando alguém lhe corrige, por exemplo. Um grande erro de português, um erro ponto mais, ou um erro que se sucede muito em português, tomar de conta. Mesmo quando eu ouvi alguém falar tomar de conta, me dá uma dor. É tomar conta de algo. Tomar conta, não é tomar de conta. Dá uma dor mesmo. No direito, né? Pior. Porque ele é de menor, não. Ele é menor de idade. Só o pior de tudo isso, que eu sou paulista, né, gente? E voltando aqui... Ainda usa o acento circunflexo, ainda não tem o dolo. Não, e o pior, quando eu cheguei no Ceará, a primeira coisa que o cara me disse, macho, foi... Não, e quando o cara te disse arrudei, joga no lixo. Rebola no lixo. Rebola no lixo. Eu falei, macho? Não, eu estranhei muito, porque eu sou baiana, tenho assim, os costumes também nordestinos, mas tem muitas coisas que diferenciam. Quando eu ouvi falar róseo, aqui eu falei, róseo? Mas róseo é um erro de português. Aí depois eu fui olhar que realmente o dicionário é correto. Róseo? Róseo. É igual então a alugueres? Pra falar rosa,
fala Ei, mas nós róseo. vamos dar aula de português, nós estamos com o professor de português Gente, aqui. mas é Ou nós porque- estamos com o veterinário aqui. Vamos lá, o porque houve doutor uma Carlos correção. Campos Câmara veio aqui para falar para nós dos bichos. É verdade, vamos falar dos bichos, né? Dos bichinhos. Eu achei interessante porque o conhecimento dele é muito grande e tem muitas perguntas interessantes que a gente vai fazer hoje sobre a questão de animais de porte pequeno, porte grande. Começa, faça alguma pergunta aí. Não, Não, deixa aquecer. Vamos deixar tu? Aí, é. Deixa que... Deixa o Marcelo Já falei o nome do falar. animal grande, aí, égua. Vamos começar pelo seguinte, doutor, obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Como é que funciona a máquina humana? Falando da Fisiologia. fisiologia. Como é que funciona a máquina humana sintetizando? E aí, Marcelo, só um ponto, porque alguém Boa pode dizer pergunta, assim, esse apresentador é burro, porque o cara é veterinário e está perguntando a máquina humana, aí lendo engano. A fisiologia é a mesma. É a mesma. Funcionamento do coração, funcionamento do Até pulmão. porque Muda tem- os parâmetros, não é isso, doutor? Isso. Doutor, só um parênteses rapidinho aqui. Já que é igual, então tem muitas medicações que a gente usa no corpo humano e a gente acaba administrando nos animaizinhos, só que em doses menores. Aí eu fico analisando. Ou maior, depende do animal. É, maior. Falei, gente, então é igual, né? Porque os mesmos remédios. Ah, pelo contrário, o teste é feito em animal primeiro antes de vir para o ser humano. Isso. Pelo contrário. Se funcionar no animal, funciona na gente. Exatamente. É um animal, né? Pronto, você cantou a pedra, cantou a pedra. Acho que o rapaz Ora, mas é que a gente lê um pouquinho, né? Vê pelo menos um Cantou a pouquinho. pedra, por Né? aí. Mas, doutor, como funciona Posso falar agora? a fisiologia? Como é que é? A Fisiologia. 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 Mas lembra muito da filosofia mesmo. Era A que... filosofia é outra coisa. Não, mas- completamente diferente. Não, mas é interessante porque quando eu dou aula com meus alunos, eu digo que a fisiologia leva à filosofia. Tudo leva a filosofia. Porque o organismo ele age de maneira a buscar um equilíbrio. Então você vê os mecanismos fisiológicos, né? Eles trazem uma mensagem de busca de equilíbrio, né? Então, tipo assim, você vê como a conduta, né, o comportamento, tudo é uma consequência ou causa do mecanismo fisiológico, entendeu? Estímulo-resposta? Então eu estou aqui, quando eu estou falando de um mecanismo fisiológico, aí eu digo, esse mecanismo, ele precisa, né, ele tem um caminho, mas ele tem um caminho compensatório também, né? Como na vida, você pode estar compensando. Você às vezes não erra aqui e não conserta, né? Por exemplo, eu vou dar aula de cerebelo, né? Aí eu falo, o cerebelo ele tá constantemente detectando erros de postura, mas ele já corrige em seguida, você nem percebe. É todo tempo corrigindo, né, o cerebelo. Né? Como é que ele corrige, doutor? O cerebelo? Sim. Ele, enviando comandos para órgãos de comando, né? Primeiro, o que é o cerebelo? O cerebelo é um órgão Fica aqui, né, doutor? que ele fica na fossa. Na nuca. Essa fossa craniana, né, atrás da ponte, né? Sabe como é que o cerebelo me corrige? Quando eu tô assim, sentada de forma meio torta, aí dói logo, o cerebelo já manda a notícia que tá doendo a coluna. Aí já é um sistema, né, de sensor de dor, né? Isso. Sistema sensitivo, né? Mas o O cerebelo... que é o cerebelo, para o pessoal entender, Ricardo? Mas o cerebelo ele também tem toda uma entrada de sensibilidade também, chamada propriocepção, né? Que é a percepção de posição. Então ele está constantemente captando informações de posição do corpo, constantemente. Porque tem receptores que detectam posição no corpo, né? Receptores das articulações, receptores do comprimento do músculo. Tem muitos receptores que detectam a posição do corpo e informam para o cerebelo. E o cerebelo compara esse comportamento, essa postura, né? Ele compara com os comandos necessários para o equilíbrio, com os comandos para correr, para andar, para pegar uma caneta, para tocar piano, né? Essa parte mais refinada é chamada até de neocerebelo, que é a região do cerebelo mais Os desenvolvida. reflexos mais finos, né? Que desenvolveu mais nos primatas, né? No ser humano. E é interessante como os mecanismos fisiológicos, eles levam a gente a pensar também na filosofia. Quer dizer, leva a uma conduta, né? Assim, a pensar como é a vida, né? Também você pode fazer analogias, né? com a vida. Então eu estava falando, né? Qual é o cerebelo? Ele trabalha como? Você perguntou, né? Ele recebe informações sensoras, né? De todo o corpo, de receptores de posição, chamados proprioceptores, receptores de articulação, receptores do músculo. Então ele tem informação de como a postura do corpo,
tanto estática como dinâmica, ele tem essa informação. E ele compara com os comandos de movimento que você necessita fazer, né? De escrever movimentos, pode ser movimentos Mais brusco como os mais finos. qualquer tipo, né? Tanto estereotipados como movimentos padrões de andar, que Certo. são automáticos, né? Como também movimentos inteligentes de escrever, de falar. Ele também corrige, o cerebelo também É mesmo? Naturalmente. é rápido, super rápido, né? Ele corrige a fala, corrige tudo. Então, e como é que é essa correção? É detectando erros, né? Aí compara com o que é certo, e aí ele manda envios ele manda um envio de comando, né? Para outro comando, para a região. Por exemplo, a fala, a região de Broca, né? A região que comanda aqui no cérebro, que é a região de procura das palavras. Então ele vai e procura uma palavra, né, melhor, entendeu? Mas só que o cerebelo não trabalha só. Todo o contexto. O cerebelo não Coisa linda, hein? outra questão também. É muito complexa a máquina humana, vamos dizer. Sistema É nervoso. muito lindo. Eu gosto muito do sistema nervoso. Deus é perfeito. É verdade. Aí você fica vendo a complexidade, né, do sistema. Quando eu falo de fisiologia do sistema nervoso, né, que eu gosto muito, porque é um capítulo que eu mais, né, me estendo. Eu gosto muito porque a gente vê a complexidade do ser humano e que é igual ao do animal, quer dizer, tirando, né, o espírito, né, que o animal tem um espírito de vida, né, o fleuma, né. Agora o ser humano não, se ele quiser, ele tem um Espírito Santo, né, um espírito Isso. que pode ser comandado por esse, né. Ou Espírito Santo ou Espírito sujo, né? Ele escolhe o espírito que quer lembrou ter. de alguém. Então ele escolhe o espírito que quer dominar ele, né? Mas existe o espírito fleuma, que é o espírito de vida, que também existe nos animais. Tudo que tem vida, né, tem um espírito, tem a mão de Deus ali, né? Então é muito bonito, porque a gente vê como é que Deus age nos mínimos detalhes, né, nos mecanismos, né? Você vê ali, rapaz, é tanto detalhe que se eu for falar... Sistema nervoso, você ia falar agora? Pois é, que o cerebelo não trabalha só, né? Ele, por exemplo, para a correção da... Qual o comando principal, então, do cerebelo? Todos. É detectar essas informações? erros motores, né? É como se ela fosse uma central de informações que corrige imediato. Detecta erros. Que lindo, hein? Mas motores, é tudo motores. Motores. Porque Correção motora, né? correção motora. A fala tem a ver com motricidade, né? A Claro, fala claro. é motricidade. Agora, uma coisa interessante, eu sei que o Dr. Carlos, ele é especialista também em eletrocardiograma, né? Nessa parte de cardiologia. Né? Inclusive, ele estava falando no bastidor que o coração do cavalo é igual ao do ser humano, o funcionamento só muda os parâmetros de leitura do cardiograma. Como é que é isso, doutor? Rapaz, não é exatamente igual, né? Tem umas diferenças, pequenas diferenças anatômicas, né? Tanto que a Então onda... é bem semelhante. Mas você tem onda P... porque no eletrocardiograma você tem aquelas deflexões, aquelas ondas, né? Então são as mesmas ondas. Agora, só que no cavalo é tudo maior, né? Sim, mas o parâmetro, funcionamento é o parâmetro mesmo. Mas o funcionamento é o mesmo. Existe um marca-passo, né? Que você já ouviu falar, né? O mesmo marca-passo, E o mesmo doutor, local. eu vi Tanto que a gente estuda, 70% do conhecimento que existe hoje de fisiologia e de farmacologia é obtido na área pré-clínica, que é em animais, né? Em camundongos, cobaias. Então, né? 70% do conhecimento que hoje que a humanidade tem, a ciência tem, a medicina tem, sobre o funcionamento da fisiologia do ser humano vem do estudo de animais, é isso? Animais. 70%. Porque muita isso eu coisa. sabia. Porque você, Até a psicologia, a gente faz um laboratório com os ratinhos para moldar o comportamento. Por isso que você estava olhando pro meu aquário ali na sala. É. E aí você começou a fazer assim, não foi? Foi mandando Eu vi, beijinho para mim. Eu vi. Mas sério, outra coisa, o que o doutor estava falando aqui, eu lembrei de imediato. Ele falou da correção que o cerebelo faz, né? E eu fui no cardiologista agora, mandar um abraço ao doutor Raimundo Nonato, no cardiologista, e ele falando sobre um paciente dele que só não faleceu devido à compensação que o coração fez. O coração, quando uma artéria entope, ele cria outro canal, não é isso? também, outro vaso, Não, a máquina chamada humana. angiogênese. Né? Nós vamos. Angiogênese. É uma angioplastia, gênese porque vem de Deus, vem da formação. Anjo vaso, né? Anjo Gênese vaso. e formação de Não, novo mas nós vaso. vamos Então o vaso se forma sozinho. Não vamos ficar aqui. O vaso se forma sozinho. Se for pra gente discutir. Não, o vaso se forma sozinho. Não, se for pra gente discutir o Quase nível sozinho, complexidade do corpo humano ou qualquer outro ser, até os animais e tal, aqui não vamos precisar dos próximos 100 Certeza. anos e não vamos chegar a lugar nenhum. Certeza. Agora,
o que eu vejo é o avanço. Vamos falar da veterinária então. Eu vi um negócio, meu filho é veterinário, está se formando, aliás. Mas eu até perguntei para ele, eu vi uma reportagem na Record, na Holanda, eles alimentam as vacas, não vai mais ver na boca. A vaca tem um tampão, literalmente, um tampão aqui no estômago, aí você abre aquele tampão, não é isso ou não? E coloca os alimentos lá, Áurea. Eu falei, cara... É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo, não. O que é aquilo lá? Me explica. Meu filho é como se fosse um reservatório, né? Isso. Não é para pesquisa, é ruminotomia, né? Você tem acesso ao rumen ali. Isso, ao rumen, meu filho falou isso. Aí você pode coletar o material que está ali fermentando para saber se a digestão dele está boa, entendeu? Você pode acrescentar... Não, mas eles controlam manada já na Holanda. Controla o quê? Manadas. Não, é para estudo, Marcelo. É para estudo daquele É gado. para estudo, né? Não é. Porque Eu vi esse vídeo botar na internet, foi fake. Que eles estavam alimentando agora os animais assim, que agora o animal era assim, que você come a carne. Não tem como não, porque a salivação, nada substitui a salivação do animal. O bovino, quando ele está mastigando, ele produz a quantidade imensa de saliva. E o doutor hoje atende, nada substitui o método natural. Agora é necessário você, através desse estudo de ruminotomia, essas janelas que fazem no rumen, você tem muitos dados, né, do material que está ali, se está fermentando bem, né, e tal, né? Dá para fazer muita pesquisa. Isso para mudar a alimentação do gado, é isso? Para poder você ver o que é melhor, né? Aí você pode tentar. Aí você vai analisando o conteúdo intestinal dele. E já existe isso que eu sei. Ruminal. Eu sei que isso existe porque cada gado, por exemplo, o Nelore, o Zebu, tem que ter uma alimentação diferenciada. Por causa desse estudo que descobrem, né? Porque eu vi isso nas fazendas lá em Mato Grosso. Aí a alimentação não é a mesma, não é a mesma não. Com a capinha diferente. Que a raça é diferente. É engraçado. Se um ser humano vai no médico, eu esqueci agora o nome da especialidade, e tem médico aí que diz, não, o seu tipo sanguíneo não combina com esse alimento, não combina com esse. Tem isso também, né? Tem. E aí muda a alimentação de ser humano para ser humano. Pelo tipo sanguíneo. Cada raça tem um tipo de alimento ideal também, para cada raça. Para cada raça. Eu vi isso. Então, eu tenho um primo... Porque você não vai dar um capim caro, né, para um animal que é de uma raça mais rústica. Você está perdendo dinheiro. Como se fosse assim um pé duro, né? Então, se você... o pessoal fala muito isso. Porque a questão da bovinocultura é você optimizar. Porque o mais caro é o volumoso, né? Então, se você tem uma região aqui no Ceará, por exemplo... Aliás, nós estamos atrasados, né, aqui no Brasil, porque lá fora, você num hectare de... Eu estou dando um exemplo, não sei o número correto, estou dando hipoteticamente. Lá fora, num hectare de terra, você põe lá fora, no outro país, 100 boi. Aqui você consegue criar 10. Aí você pergunta por quê? Justamente pela alimentação. Então, não é o espaço territorial que vai diferenciar a criação, e sim a alimentação, não é isso? É isto. O que tá e no Brasil está atrasado, viu? Está atrasado. Está avançando. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa aqui rapidinho dentro do tema. Eu assisto uma série que é a série que chama Yellowstone. É uma série que está no Brasil, não é muito conhecida, porque não passa na Netflix. Aqui todo mundo tem Netflix, né? E essa série ela passa na Prime Video, que é da Amazon. Essa série, Yellowstone, que fala a história de um rancho, essa série bateu todos os recordes de audiência nos Estados Unidos nesse ano de 2021, no ano passado. Perdão, 2022, ano passado. Todas as séries que existiram até hoje, essa Yellowstone bateu o recorde nos Estados Unidos. Eu estava assistindo um episódio novo, que saiu essa semana lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e tem um capítulo do episódio onde a questão é falando de agropecuária, falando de criação de animais para alimentação humana, e a advogada de uma grande corporação fala para um advogado de um estado lá americano, onde se passa o estado de Montana, que tem a criação de gado, ela diz, olha, o Brasil, na série americana, de maior sucesso dos Estados Unidos, ela fala isso aqui, eu assisti ontem, o Brasil hoje domina a agropecuária mundial. O que a China representa para os Estados Unidos hoje, ela dizendo, em termos de manufatura, ou seja, tudo é feito na China, nada é feito mais nos Estados Unidos. Todas as peças são feitas, todas as roupas, tudo é feito na China, todas as peças são feitas na China. Peças, a manufatura, né? Ela diz, olha, o que a China representa para os Estados Unidos hoje de manufatura, o Brasil vai representar para os Estados Unidos daqui a 10 anos em carne bovina. Nessa série diz que o Brasil está na frente. Hoje a maior empresa norte-americana de proteína animal é a do Joesley Batista, a JBL.
nos Estados Unidos. Eu sei. Então, assim, não estamos atrasados não, viu? O nosso agronegócio, ele vai surpreender muito ainda. Muito mais. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Carlinhos, dentro da atualidade. Pode. Eu queria até fazer um adendo, né, que já que tem a ver um pouco com política já. Assim, qual é o problema do país, né? É fome, não é? Aí, assim, se você tem uma terra, né, que você pode produzir proteína, que vai resolver o problema da fome, né? Por que é que ficam, então, né, combatendo tanto a questão de emissão de gases, né, de CO2, da eruptação? Que é um besterol, né? E por que também, se você tem uma coisa que está gritante, né, que é a questão da fome, por que ficam, né, as questões políticas e também os ambientalistas falando que se você... Agora tem que ser uma coisa legal, né? Que tenta legalizar. Mas, doutor, é tudo maluco. Por que isso aí vai deixar de fazer assim? Por que então fica essa... Né? Não, tá desmatando para criar gado. Tem que ver a questão crítica, nem a fome, entendeu? Não tem que matar a fome. Ou vai matar a fome só falando, com ideologias, ou você vai procurar mesmo produzir, mudar emprego. Né? Aí você fica, porque vai morrer. Sim, o senhor falou uma coisa tão interessante. Mas você pode ter uma criação de gado, né? Hoje está se buscando isso, né? Com área de preservação, né? Entendeu? Não tem problema, buscar uma coisa equilibrada, né? Mas não pode ficar botando culpa no crescimento do rebanho, né? Que tá emitindo gases e está causando... Tinha um tempo que diziam, né, que havia uma ruptura da camada de ozônio. Mas não dizem ainda essa bobagem. Por causa da eruptação, por causa da emanação dos gases. Isso é ridículo. Eu tinha um amigo que falava assim, Carlão, como é que vai faltar água? Eu falava, por quê? A teoria dele, né? A água não está aqui, evapora, sobe... E desce de novo. E desce de novo. Aí evapora, sobe e desce de novo. O problema não é que vai faltar água, o problema é que vai faltar água potável. É diferente, faltar água não vai faltar nunca. Não vai faltar nada. Cara, então, não vai faltar nada. Inclusive, Marciele, doutor Carlos, Áurea, tem um cientista brasileiro que eu lembro, há 15 anos, ele foi no programa do Jô Soares e mostrou, explicou de forma clara, precisa, já foi no programa da Leda Nagler agora, durante a pandemia, falar do mesmo tema, que essa balela de aquecimento global, de que a Terra vai esquentar, vai todo mundo morrer frito. Meu amigo, ele explicou que a Terra teve um ciclo polar, ártico, né, um ciclo de resfriamento, depois tem um ciclo de aquecimento, depois tem um ciclo de esfriamento de novo. Quer dizer, são ciclos do planeta Terra. Que essa galera que ganha dinheiro com isso são cientistas que saíram da Guerra Fria, Rússia e Estados Unidos, e como não tinha mais como ganhar dinheiro com aquelas prospecções de guerra atômica, eles começaram a falar dessa questão do fim do mundo, porque o fim do mundo chama a atenção de todo mundo. E o fim do mundo através do aquecimento global. Eu queria entender que aquecimento global é isso que os cientistas falam, e agora nós estamos tendo nos Estados Unidos e no Canadá o inverno mais rigoroso dos últimos 100 anos. Nos Estados Unidos e no Canadá, tudo congelado. Aí os caras dizem na televisão, naquele jornal Euronews, que é o jornal para mentir. Vai falar lá que tem a ver com aquecimento. É lógica. Aquecimento não pode ter a ver com congelamento. E a pessoa vai e compra aquela ideia sem parar para raciocinar. É igual isso que o doutor Carlos falou agora há pouco, de condenar a criação de rebanhos, de ovelhas, de caprinos, de suínos, de próprio gado, por causa do peido do animal, que vai furar a camada de ozônio, enquanto isso as pessoas morrem de fome precisando de proteína. Isso é para encarecer a carne, é para criar esse comércio global indiscriminado em detrimento da fome humana. Para vocês verem, quando eu falo que o ser humano é o efeito manada. É sim. Ele é levado... Para raciocinar não, meu irmão. Eu nunca fiz parte desse gado. Você acha que o efeito manada é o quê? Preguiça de pensar. Não, é mais fácil. De raciocinar. É uma característica do ser humano. Mas é mais fácil, Maria vai com as outras. Como é que explica isso na ciência, Carlinhos? Efeito manada? Rapaz, é uma ideia, é uma influência mesmo, né? Preguiça de pensar. Inclusive, vocês estavam conversando, eu estava pensando aqui, né? A ciência ela é manipulada. Entendeu? Tudo é manipulado. Mas deixa eu explicar como cientista como é que funciona isso. A ciência é manipulada. Várias situações, né, fazendo pesquisa, aí nós estávamos trabalhando com uma droga, aí um colega disse, também vou trabalhar com ela, porque se fulano está trabalhando, eu também vou trabalhar. Aí outro colega também disse, vou trabalhar com ela também, porque fulano está trabalhando. Então cria uma onda de muita gente trabalhando com a mesma droga.
e não sabe por que... Não sabe usar a sua criatividade e buscar... Não, peraí, vamos ver o que ele... Aí, e gasta muito dinheiro, assim, né? Mas, assim, ninguém trabalha numa perspectiva de refutar, de aquela droga, porque não dá dinheiro. Uhum. Pegar o que está pronto, né? E na perspectiva de negação, não dá dinheiro. Não dá. Tem que ser alguma coisa que chame a atenção, que dê dinheiro. Mas tem uma onda, assim, a gente vê lá no departamento, assim, que as pessoas roubam as ideias uns dos outros, não sabem por quê. Vai plagiando. Pronto, eu vou usar aqui vamos voltar para aquele velho tempo da Covid, né? Eu não sou contra a vacina, né? Eu acho que a vacina foi uma necessidade, não sou, né, negacionista, né? Mas, até porque tu tomou, né? Aí, assim, eu acompanhei muito, né? Eu queria até aqui homenagear o meu professor Odorigo Moraes, né? E a doutora Elizabeth Moraes também, que eles fizeram um protocolo para tratamento, né, com antivirais, quando a vacina não estava ainda, né? Então, é interessante como ele apostava, ele baseado em 40 artigos de evidências... Doutor, eu vou pedir para o senhor só uma gentileza. Não, é que está encerrando o nosso primeiro bloco. No segundo bloco, o senhor continua para falar dessa questão da vacina, que é importante. Fiquem ligados aí. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Não existe fórmula mágica para emagrecer. O método mais eficiente para perder os quilinhos indesejados é combinar treinos, dietas e associá-los ao Magremax. O Magremax auxilia na redução de absorção de gorduras, aumentando a saciedade e também acelera o metabolismo. Ao mesmo tempo, diminui a quantidade de açúcar e a diabetes. Magremax é ideal para quem realmente quer perder peso de maneira controlada e saudável. Não perca tempo. Perca peso com o Magremax. Então, voltando aqui, professor, no segundo bloco, é muito importante o senhor falar um pouco dessa vacina, porque é uma polêmica, né? Há uma polêmica. O senhor estava explicando que aí os professores e tal... Eu estava falando, né, quando não existia vacina ainda, né, em 2019... 2020, né? Quando a vacina não estava ainda comprovada. Porque para você ter uma vacina, para poder passar por todas as fases de teste, precisa de 10 anos, né? E já estavam querendo vender uma vacina, né, com 2 anos, 5 uma vacina que e foi vendida porque a indústria de vacina mexe economicamente muito poderosa. O senhor acha que foi em tão pouco tempo e que nós estamos todos como cobaias? Foi, mas assim, eu compreendo. Então eu sou, porque eu tomei 4, né? Mas eu compreendo que... Tu tomou? Em cobaia, só uma? Tomei 4. Mas eu... 0. Organismo DNA... Standard, sem modificação genética, Quase morreu. Mas eu compreendo que... Exatamente, não, quase morri não, morri. Mas Jesus me trouxe de volta. Vai lá. Mas eu compreendo que houve um certo tempo que havia uma necessidade de fazer de se tentar Sim. Já que estava
É a coisa do risco. Doutor, o que eu penso é assim, me corrija se eu estiver errado. Na década de 70, a ciência tinha uma imagem de tudo aquilo que acontecia. Hoje é outra. A evolução está aí, a maquinária é outra, as cabeças são outras. Eu acho que hoje eu não sou especialista, mas não precisaria de 10 anos para se desenvolver uma vacina. Por que eu digo isso? Você pega os carros da década de 40, só tinha o Fordinho preto e não tinha outra cor. Inclusive o Henry Ford era radical, falava, ó, desde que pinte preto, acabou, né? Pronto, é preto que eu quero, pronto, é o Fordinho. Hoje não, hoje todos os meses você vê carro diferente andando na rua. Isso se chama o quê? Tecnologia. Isso chama-se o quê? Avanço. A medicina não está indo por esse mesmo caminho? Essa é a minha pergunta, entendeu? Não. Porque 10 anos acho que é muita coisa. 10 anos é o que se dizia antigamente. Vamos dizer que reduziu o tempo. Exatamente. Mas ainda existe muitas lacunas ainda. Essa vacina de RNA mensageiro, não se sabe ainda. Agora que está aparecendo os efeitos colaterais, né? Mas realmente é a coisa necessária, eu compreendo, né? Entendeu? Da coisa da guerra, né? Momento de guerra ali. O que você tem que usar o que tem. Mas na época também que não tinha vacina, e nós tínhamos os antivirais, né? Azitromicina, hidroxicloroquina. O senhor acha que combatia? Ajudava, porque tinha 40 artigos científicos que ele 40 falou artigos sobre isso já Não, prontos. eu tô perguntando justamente para levar para o público em casa, porque ficou aquela guerra, né? Mas não funciona. Politizaram, né? Aí politizaram, para você ver como assim. Tudo fazem política. Aí um grupo de cientistas lá no Amazonas, para poder, politicamente, né, movido politicamente, criaram um artigo para criar um delineamento onde a hidroxicloroquina era utilizada na fase de inflamação, que não pode. Né? Você tem a hidroxicloroquina, ou qualquer antiviral, ele é um pouco tóxico. Então ele tem que ser utilizado no início, nos primeiros sinais, entendeu? Se você está sentindo... Não no meio. E a onda naquela época, não, espera inflamar, aí você vai para o hospital. Não, se você tem os primeiros sinais, você toma logo um antiviral, porque o vírus não entra na célula, não replica, entendeu? Olha aí, uma coisa simples que eu não... É como se fosse preventivo. Era preventivo. Olha só. Não era preventivo. Tem o preventivo, né, que é a ivermectina, que era a ideia que não é perfeito, mas também ajudava. Sim. Talvez tinha evidências, né? Até até uma professora trabalhou in vitro, né? Viu que a ivermectina in vitro ela reduzia. Mas assim, não era nada em ciência, nada é 100% certo. Tudo é perspectivas. Sim. Mas politicamente a coisa foi manipulada. Eu não queria nem falar disso aí mais, eu não vou me estender. Eu não quero falar de vacina, não vou me estender. Mas o que o doutor Carlos falou agora, que é um homem com mestrado, doutorado e 2 pós-doutorado em farmacologia, acabou de falar aqui, que agora que estão aparecendo os efeitos colaterais dessas vacinas. Eu fui no médico semana passada e o médico me contou, sabe o quê? Que dois amigos dele médico também, os dois estão com o mesmo problema de coração. Um foi fazer um procedimento chamado ablação com catéter, que é o quê? Entra com catéter, vai até o coração da pessoa para cauterizar pontos do coração que estão inflamados, ou que estão fora do compasso, ou que estão dando choque, que estão com problema. É uma cirurgia para durar 2, 3 horas. A do cara começou 8 horas da manhã, 4 horas da tarde eles estavam operando ainda, pararam. Quando o cara voltou, tá tudo ok, disseram, nós fizemos o que podíamos, mas agora é aguardar para ver o que deu feito tudo. Por isso que eu não quero falar muito. Então, doutor, se for falar, vai ouvir sobre isso aí. Doutor. Mas deixa eu ficar no mesmo tema, cara. Do bicho, peraí. Não, deixa eu fazer essa pergunta, eu não fiz ainda. A Covid é uma doença que dizem que veio do animal, certo? Eu queria sua opinião, se é isso mesmo, se veio do animal, do morcego, no caso. E eu queria saber o seguinte, existem outras doenças transmissíveis por animais para seres humanos? Até um Existem doenças que não são transmissíveis de animais para seres humanos? Quais são essas doenças? E, na sua perspectiva, existe alguma possibilidade de alguma doença que está aí para estourar nessa questão de pandemia global de animais para seres humanos? Ninguém. São muitas perguntas, né? Primeiro, você acha que a Covid realmente veio do animal? É muito semelhante. O coronavírus do morcego e do... Macaco. E tem um tatu lá na China, né? Que é semelhante ao tatu. Lá eles comem essas coisas. Ele também tem também tem um coronavírus também. Ah, é? E a estrutura, já viram que a estrutura do vírus é muito semelhante com a que está no humano hoje. A maioria dos vírus, eles têm um caminho pelos animais. A AIDS ela passou pelos primatas, Primatas, né? Pelos macacos. Existe um grupo de vírus
HIV nos macacos, que é muito semelhante com o HIV do humano. Então, pela proximidade estrutural, né, do vírus. Então, existe esse ciclo. Os vírus, eles fazem ciclo com homens, animais, né? E talvez tenha a ver com hábitos. E eles se modificam, né? Por exemplo, a peste negra, né? A peste negra veio do rato, não é isso, Alex? A peste negra veio do rato, dizimou a Europa. Eu acho que tudo tem uma ligação. E a questão também é as condutas. Eu vejo, né, aí eu entro, né? Está lá escrito, lá em Levítico, lá, não comerás o morcego, nem o falcão, está lá escrito lá, os animais está na Bíblia. Quais animais que não podem comer? A Bíblia fala de muitos animais que não podem comer, né? O peba não pode comer, o carcará, a aranha não pode comer. Pode comer o gafanhoto, pode comer, sabia? O gafanhoto pode comer. Já comeu o peba, né? O gafanhoto pode. Mas a aranha não pode, a formiga não pode. Ele descreve como é que o animal... aquilo ali já foi, né, uma prevenção, né, por inspiração divina. Então, é porque as pessoas... Eu acho que também tem a ver com essa questão de conduta, né, do que come, do que faz, né, essa questão... Não, mas aí também tem a fome, né, doutor? Aí teve a guerra na China, não tinha o que comer, pô. Ou os caras comiam aranha lá, ou... Mas aí virou, não virou uma alternativa, já virou uma questão cultural. Mas já que virou uma questão cultural, por quê? Por causa da necessidade. Mas não tem mais necessidade, então não tem para que comer. Entendeu? Eu acho isso. Então, a outra pergunta, tem alguma... a religião que fala que pode comer porco. Quais são as outras que... Carne de porco? O judeu, é exatamente na Bíblia. Eu adoro carne de porco. E que exatamente tem a doença lá, né, da cisticercose, né? Mas diminuiu muito, né, as criações. Hoje o porco é tudo tratado, né? Mas a proteína do porco, ela tem algumas pessoas que causam inflamação. Tem as pessoas que são mais sensíveis, outras não, né? É porque as pessoas... Tem fundamento isso? Tem. Toda. Camarão, você comeu camarão também. Eu sou a prova disso. O camarão também é um animal que... Assim, é porque assim, doutor, a gente sabe que a gente faz pode ser alérgico. A gente faz uma cirurgia, a gente faz uma cirurgia principalmente, né, uma intervenção, e aí de repente os médicos logo dizem nada de marisco, nada de animais marinhos e tal, e porque realmente mas aí realmente tem o quê? Tem que ser essa explicação disso? Por quê? Sabe não? Não, diga. Então diga lá, doutor. Porque a proteína desses animais é uma proteína complexa, que o sistema imune do ser humano interpreta como um antígeno, entendeu? Quer combater. Aí se tiver uma inflamação, a inflamação ela é muito parecida com a alergia. Tem muitos mediadores que são em comum, entendeu? Então exacerba as inflamações que você já tem, entendeu? Por exemplo, eu tenho rinite, né? Quando eu como carne de porco eu pioro, quando eu como camarão eu pioro, entendeu? Porque eu já tenho uma rinite, né? Já tem uma inflamação, digamos assim. Inflamação aí o organismo interpreta aquela proteína como o quê? Como um antígeno. O que é um antígeno? Um antígeno é uma substância estranha, uma proteína estranha, uma toxina. E aí ele vai... Como se fosse uma toxina, entendeu? O Rebouças que anda meio inchado assim. O que é bom pro cara que tá inchado? Olha quem tá falando que eu tô inchado. Olha quem tá falando que eu tô inchado. Parece que vai explodir. O cidadão parece que vai explodir. E eu tô inchado. Eu só te usei, entendeu? Seja amigo, pelo menos. Pra saber o que vai responder pra gente tomar, Rebouças. A outra pergunta que eu fiz, a terceira. Não, peraí, quero saber... Não, quero sério agora. Esse inchaço que dá no corpo da gente, o que é? Tem várias... É igual multicausal, né? Tem várias causas, né? É um pouco de retenção de líquido, né? Mas também é um pouco de retenção de lipídio também, né? De gordura. Né? É lipídio mesmo, né? E tem vários tipos de lipídio, né? Também. E tem alimentos que incentivam, né? Pode ser retenção de líquido também, um pouquinho de retenção de líquido. E doutor, aquela velha história que às vezes abdominal, às vezes nem tanto... pode ser lipídio, né? Intra-abdominal, né? Gordura. Que às vezes diz que até é mais perigosa. É mais perigosa. Mas também pode ser, às vezes é a musculatura abdominal distendida. E aí você... Que é o meu caso do Rebouças. É uma questão postural. Gordura também nas vísceras, né? Pode ser também, né? Aí como já dilateram... Eu me lembro, o Rebouças quando veio do hospital, ele voltou... Delatou, né? Ele voltou, doutor. O Rebouças quando veio do hospital, ele voltou bem magrinho, né? Aí eu falei, rapaz, tem mais que veio pra bem, né? Tu emagreceu. Mas eu não sou... Ele falou, e agora eu vou ficar assim. Eu falei, não te dou 3 meses, mas dito e feito, olha aí.
Me diz uma coisa, doutor Carlos, é a questão dessas doenças. Quais são outras doenças que o nosso telespectador tem que tomar cuidado? Por exemplo, com gato, com cachorro, com passarinho, com pássaro na gaiola, doenças que são perigosas. As doenças que para o seres pombo humanos. também transmite, né? mais doméstico, é isso que o Rebouças quer saber. Mais doméstico. E tem coisa mais doméstica que pombo, que fica enchendo o saco da gente. Não, e quem que cria pombo em casa? Não cria não, mas tem ruas... Mas peraí, mas isso não é doméstico. Tem ruas que é cheio de pombo. Mas isso não é doméstico, criatura. Isso é... O pombo mas ele bem na Pombo não é doméstico. Como é? Pombo não é doméstico. O gato não é doméstico? Toxoplasmose. Como não é doméstico de ficar dentro de casa? Essa doença é grave, correto? Toxoplasmose. O gato, as zoonoses, né? As zoonoses que são importantes, né? A toxoplasmose, né? Que é para mulher grávida. Mulher grávida com gato não é aconselhado. Não né? é aconselhável mulher grávida estar com gato. O que é a toxoplasmose? O que é que ela causa? É um protozoário, né? Que causa deformação no feto. Né? Olha aí, é grave. Isso aí, tem vacina para o gato para ele não transmitir isso? Como é que funciona? Não, tem vacina não. Não existe vacina para toxoplasmose, não. Você, não existe... O gato pode até ser refratário, ele até transmitir sem adoecer. Então olha aí, primeiro alerta, cuidado você que está grávida, que gosta de gato. Dá esse gato para alguém por enquanto, só o período da gravidez. Não deixa o gato lá na casa da mãe. Porque você pode pegar, dá que eu diga para alguém cuidar. Porque você pode pegar uma toxoplasmose e não vai lhe matar não, ou mata a mãe. Não, deforma a deformidade no feto. Deforma e aí você pode ter uma deformidade no feto. O gato é portador do vírus. E não existe medicamento. E o protozoário. É um protozoário. E pode ser que o gato não aprende a doença e esteja só transportando. Então, mas isso não é detectável pelo veterinário? No gato? Pode ser detectado. Então, pode ter cura então, pode cuidar. Não tem cura, é detectável, não tem cura. Mas todo gato já tem, né? Tá no sangue? Você pode detectar, tem exames para toxicidade. Um hemograma no gato. Você pode fazer um exame. Você levar o gato para hemograma, mas às de mês em mês, para saber, ou melhor deixar esse gato com a mãe 9 meses, como você disse. Doutor. Às vezes o animal tem a doença, mas não manifesta, né? Entendeu? Então tem que ele é só um hospedeiro. Hospedeiro, é um vetor. E em percentual, vamos dizer, cada 100 gatos, quantos tem o percentual mais ou menos? Já tem isso tudo? Deve ter, né? Deve ter, mas eu desconheço a porcentagem. Por que é importante isso daí? Mas é o quê? É alto? Baixo? Não, é considerável, né? Assim, é alto. É importante. Existem muitos relatos, né? Mas eu desconheço assim, alguma pesquisa que fale da porcentagem exata. Uma coisa interessante, doutor Carlos, que eu vi essa semana, é raiva, né? Raiva animal, que parece que está voltando aí no Brasil, né? Tinha sido eliminado no Brasil e está voltando. Eu vi o estudo de que na história da humanidade toda, pessoas que contraíram raiva animal e não morreram foram apenas 5. Na história da humanidade toda. Ou seja, letal, uma doença, né? 100% letal. Apenas 5 pessoas da humanidade, na história da humanidade, na história médica, pegaram raiva de um animal, de um cachorro, de um gato e não morreram. E 2 dessas pessoas que não morreram foi no Brasil em 2022, agora, ano passado. Ou seja, até 2022, na história da humanidade, apenas 3 pessoas tá voltando tinham escapado. Coisa, tá voltando a catapora. E a raiva aí, doutor? O que você tem a dizer da questão da raiva? Pois é, a raiva tinha sido extinguida, né? Era aqui no Brasil era quase 0 casos, teve um ano que foi 0. Agora está voltando, já teve E quais são os cuidados aí? A pessoa for mordida por um cachorro? Vacina, né? Imediatamente procurar o Hospital São José, é um hospital... Doenças infecciosas. Doenças tropicais, né? Conhecidas. Assim. Vacinar. Existe vacina também para quem é profissional e trabalha com animais, né? O veterinário. Existe vacina preventiva já também. E a gente o doutor só dá aula hoje ou ele atua no mercado? O tétano também é uma doença tétano. Que também pode passar dos animais. Não é só no cortando num prego enferrujado, não. Pode pegar no animal o tétano. Esse prego enferrujado é porque já teve contato com um esterco de cavalo. Olha aí. Entendeu? Que coisa! O esterco do cavalo? O esterco do cavalo ele é muito propício a ter a bactéria, né? O Clostridium tetani. Ele é muito propício. Que coisa, hein? Então quer dizer que não é a ferrugem do ferro? Não é a ferrugem, não. Olha aí. É o contato que aquele ferro já teve com a bactéria. Com a bactéria que vem da fezes do animal. Fezes do animal. A toxoplasmose também, as fezes do gato também. Você tem que ter. Qual é?
A toxoplasmose que deforma o feto é a fezes do gato. Fezes do gato. Também as fezes. Que transmite a toxoplasmose. Doutor, e a Vamos lá, o cara mora num condomínio, eu vi agora essa semana. Não vou falar o nome, condomínio grande aqui da região metropolitana de Fortaleza, desse mais caro. O cara cria um cachorro, cria um gato. O animal dele, o cachorro ou o gato, saiu na rua do condomínio, defecou e ele não limpou, R$350 a multa. Então, o cara vai tomar cuidado para querer limpar aquilo ali. Ele vai limpar sem luva e ter um contato com a fezes daquele animal, ele está sujeito a adoecer, não é isso? Do gato. Doutor, do cachorro também, não? O cachorro só transmite a lavamigrans, né? Que é aquela da pele. Da pele, que vai caminhando. O cachorro né, transmite poucas doenças para os seres humanos, né? Então é o gato que transmite essa... O gato é mais o gato, e o pombo ele transmite a criptococcidiose, que é uma doença de infecção pulmonar seríssima. É mesmo? Pode matar. Pombo, fezes, e as fezes do pombo também. Doutor Carlos, eu queria saber a doença que os pombos transmitem, né? Essa que ele falou agora, né? Criptococcidiose. Certo. É uma bactéria? É um protozoário. E ele causa o quê, doutor Carlos? Você falou ele no pulmão, causa né? infecção respiratória. E pode matar? Pode. É grave, letal. Né? Mas assim, a gente... Já é inerente mesmo na espécie? Eles transmitem, mas não é todo pombo, não, né? Sim. Não vai ficar pensando que é todo pombo, não, né? Alguns, né? Alguns têm a doença e transmitem, né? Entendi. A gente também não pode viver achando que... amedrontado. Não pode dar um milho pro pombinho. Fazer o que a televisão, sem ser a TV Metrópole, né? Esses jornais aí mais famosos, fizeram com o cidadão brasileiro, né, em 2020, com a pandemia de coronavírus, né? Por exemplo, quando o médico foi me dizer que ia me entubar, eu vinha de um... Se eu não fosse um cara que tem muito temor a Deus e creio, né, no poder de Jesus Cristo, eu tinha pirado, porque eu vinha de um ano ouvindo na televisão que quem é entubado morre. Quem é entubado não tem pouquíssima chance de sobreviver. Quer dizer, a TV causando um pânico nas pessoas. Aí o doutor Carlos está dizendo, é importante. Como o doutor falou, de não viver apavorado, né? Quando eu falei para ele o negócio do porco, ele falou, não, hoje os porcos são tratados. É muito difícil ter uma... A não ser um porco criado na zona rural. Naquela época que Deus criou a lei para o judeu, não existia vacina para porco. Então, mas existia, agora né? tem, exatamente. E outra coisa, não passa. Não, e tem porco que é matado em frigorífico sério, não passa e aí, sem a fiscalização. E aí, para falar nisso aí, que o doutor Carlos falou, eu quero falar, né, a questão porque tem gente que não come... Tem crente hoje em Cristo que segue a dieta judaica. Que o que o judeu não come, ele não come. Gente que diz que é crente e não leu o versículo, aonde diz o seguinte, quando falaram para Jesus, por que os teus discípulos não limpam as mãos? Por que eles não lavam as mãos, na verdade, antes de comer, não seguem a nossa doutrina? Aí Jesus explicou para ele que o que contamina não é o que entra, não é o que sai. Aí, lá num dos evangelhos, diz o seguinte, dizendo essa palavra, Jesus tornou puro todos os alimentos. Então, todo alimento é puro. Jesus purificou. Tá entendendo? E assim, você não pode andar apavorado. Não vou comer isso, não vou comer aquilo. Agora, se você tem uma alergia, a pessoa pode, eu já vi casos, a pessoa está na Praia do Futuro, tem alergia a crustáceo, não comeu o caranguejo, só porque botou o braço na mesa e teve contato com aquele caldo do caranguejo, teve que sair às pressas para aquele hospital lá próximo São Mateus, porque a glote fechou. Não morreu porque chegou a tempo no hospital. Então, assim, cada um tem a sua alergia. Mas é raro. Não tão pontual, hoje, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Qual é o animal fisiologicamente mais complexo? O ser humano. Né? Eu queria ouvir isso mesmo. Né? Não existe. Não, deve ter. O mais complexo. O médico vai dizer. O mais complexo é o ser humano, né? Que não é um animal, né? Que é o ser humano, é diferente de animal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para acabar o tempo. Mas assim, um animal que eu acho que já é muito... Depende do sistema, né? Se for relativo ao sistema nervoso ou relativo à complexidade de maneira geral. De maneira geral. Mas, porque todo... interessante que a literatura não fala sobre isso, não. Fala como o ser mais complexo como o ser humano, né? Ele tem que falar do sangue do urubu. É isso que eu quero antes que acabe o nosso programa. Ele está fazendo um estudo novo. Tem animais, né, assim, que requerem muita coisa, que não se conhece. Tem o dragão da Indonésia. Da Indonésia. Que é venenoso. Que tem uma saliva que é uma coisa que ninguém...
que é muito ainda misterioso. Né? Esse estudo que você está fazendo agora, doutor Carlos, sobre o urubu, nos explique aí. Pois é, porque o urubu... Cismou com o urubu, foi? Cismei. Porque ele, assim, ele não adoece, ele come de tudo, né? Engraçado. Come coisa podre, né? A base da alimentação dele. É a mesma coisa do morcego também. Eu também queria estender esse trabalho. Mas o morcego adoece. Não. E aí, Covid no morcego? Ele não adoece, ele só transporta? Ele só transporta. É mesmo? É isso que te intriga isso, como cientista? É isso. É porque, assim, ninguém trabalha na perspectiva da imunologia da inata, né? Do sistema imune inato. Por que, por exemplo, eu fui tomar vacina agora. Eu passei 2020, 2021 e 2022, não peguei nenhuma gripe, né? Não peguei nada. Né? Por quê? E eu andava todo lado sem máscara. O pessoal até doido, eu andava todo lado sem máscara. Eu acho massa. Por que tem pessoas que não pegaram? Por que tem animais? Por que o morcego só transmite e não desenvolve a doença? Né? O urubu. Por que ninguém estuda a imunidade? Porque existe um tipo de imunidade que não é... Eu estou entendendo perfeitamente. Que não é eles estudam ao inverso. Depois que dá o problema é que eles vão estudar. É individual. O que a ciência pesquisa é o que dá dinheiro, né? Para vender vacina. Então, por que não pesquisa? Outra coisa que... que é o que ele está pesquisando no urubu. A imunidade natural do urubu é comer tudo e não adoecer. O que você descobriu até agora? É importante a gente saber. A pesquisa está avançada. Está indo na fase inicial ainda. É porque, como ele disse, Marcelo, não existe investimento nesse tipo de pesquisa que ele está fazendo. Não chega um grande laboratório e diz, tá aí, cara, 10 milhões para tu fazer essa pesquisa. Não. Ele faz por conta própria. Porque aí um medicamento resolve tudo. O medicamento tem que vender remédio. Então, assim, ele faz uma pesquisa dessa por conta própria. Não existe... Então, a indústria farmacêutica ela é muito forte, né? Mas, então, não existe interesse de pesquisar a imunidade inata. Porque é que um animal como o morcego, o urubu, ele é refratário a essas doenças, né? Existe alguma coisa no sangue deles. Né? Você já chegou até onde agora? O urubu, a gente sabe que tem uma saliva, que tem umas enzimas que degradam bactérias na saliva dele, né? Logo na entrada. Ele já sabe que tem algumas ideias, né? Ele tem mais linfócitos, muito mais linfócitos do que o humano. O que é linfócito? Que são células brancas de defesa. Defensivas, né? Mas a gente precisa aprofundar muito mais coisa, porque tem citocinas aí de defesa, né, do sistema imunológico, que elas podem ter uma defesa, né, uma defesa inata, né, que não precise de vacina. Então, assim, ninguém trabalha nessa perspectiva. Ninguém trabalha, todo mundo vai, não, vamos desenvolver uma vacina. Porque eles estão... Será que esses caras não descobriram a cura de muito câncer porque iriam perder o dinheiro com a quimioterapia? Eles estão, veja bem, eles pesquisam o quê? Depois que vem a doença, eles vão pesquisar aquela doença. Não, e eles não vão pesquisar algo que elimine. A causa. Eles vão pesquisar algo que dê dinheiro. O que dá dinheiro? Tratamento e vacinação em massa. O câncer, então, doutor. Quem manda é o capitalismo. Sempre, mas vocês têm dúvida disso? Tudo, né? Tudo. Em tudo. Até nós aqui na TV, Mas capitalismo. sem querer desmerecer as vacinas, né? Tudo, né? Também tem seu valor. Claro, quando ela é feita da forma correta. Agora, doutor, acabou o nosso tempo, infelizmente, assim, e o câncer? Está avançada a pesquisa do câncer? Tá, mas não tem... Queria fazer aqui uma homenagem ao meu professor Dorico Moraes, né, que é oncologista. Reconhecido internacionalmente, doutor Dorico. Foi ele que fez esse protocolo, né, também, no tempo da Covid, né? E hoje ele trabalha com oncologia, né? Na UFC. Ele é reconhecido em todos os países do mundo. Como é o nome dele? Cearense. O Dorico de Moraes, né? Odorico de Moraes. Precisamos trazer ele aqui, ó. Foi ele que criou o protocolo da ivermectina hidroxicloroquina. Ele é amigo do Dr. Otto. O Dr. Otto é Conhece, fantástico. com certeza. Né? Bom, gente, tá acabando nosso tempo. Infelizmente, doutor, acabou. É muito rápido. Mas, olha, suas considerações finais. Gente, a gente sabe que tem muito conhecimento. A gente não explorou nem um pouquinho do que esse homem sabe. Não, um pouquinho ele explorou, nem um pouquinho não. Não, diante do que ele sabe. Porque a gente sabe que ele sabe muito, né? Sim, com certeza. Então é um cientista, mas numa outra oportunidade a gente vai saber muita coisa. Muito obrigada, doutor, por estar aqui conosco, né? Por esclarecer tantas coisas.
Eu que agradeço a oportunidade, né? Na verdade é um prazer estar aqui com vocês e eu sei que vocês aumentam assim, né, um pouco o currículo da gente, né? Mas o senhor modesto. E inclusive nós podemos marcar um programa para trazer e falar que tem um específico. Ele tem um estudo avançado, esse é avançado, sobre anti-inflamatório. Né? Ele causa infecção, uma inflamação lá no nervo ciático dos animais, do ato, né, de laboratório e tudo, e desenvolve medicamento. Então, não, já acabou, a hora já acabou. Cedrais. TikTok, YouTube, Kawaii, toda a rede social que você imaginar, Carlos Rebouças. É só pesquisar, deixa eu abençoar. Agora ficou perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua vinda aqui. Obrigado. Foi muito esclarecedor, mas nós precisávamos de muito tempo para conversar. Mas tem muito assunto. Muito obrigado. Se alguém quiser falar com você, tem como? Se alguém quiser falar com o doutor. No Instagram, alguma coisa? Passa, tapa um pouquinho, vou pôr aqui no Qual é o seu Instagram? Carlos Campos Câmara. Pronto, Carlos Campos Câmara no Instagram. Tudo emendado. Carlos CCC, Carlos Campos Câmara. Então, vocês dedicar terça, sexta, às 20h30, domingo, reprise, às 21 horas. Fiquem ligados e até domingo no reprise. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Não existe fórmula mágica para emagrecer. O método mais eficiente para perder os quilinhos indesejados é combinar treinos, dietas e associá-los ao Magremax. O Magremax auxilia na redução de absorção de gorduras, aumentando a saciedade e também acelera o metabolismo. Ao mesmo tempo, diminui a quantidade de açúcar e a diabetes. Magremax é ideal para quem realmente quer perder peso de maneira controlada e saudável. Não perca tempo. Perca peso com o Magremax.